Bom, pessoal, dando ainda seguimento à teoria da omissão, nós vamos verificar que existem situações que são crimes autônomos, como eu falava há pouco. Ou seja, nós vamos verificar que os atos preparatórios para esses casos, eles já são puníveis por si só. Então, o Código Penal traz esses delitos em que esse ajustamento para o cometimento de delitos constitui crime próprio, crime, como eu falei, autônomo. Exemplo, o artigo 286 do Código Penal, que trata da incitação para o crime, ou seja, você conclamar as pessoas, incitar as pessoas para a prática de delitos. Então, essa situação é uma espécie, né, de atos preparatórios para outros delitos próprios e puníveis. A outra disposição é a prevista no artigo 288 do Código Penal, que fala de bando ou quadrilha associado em 3 ou mais pessoas para o fim de cometer crimes. Então, essa ideia desse agrupamento, desse ajuntamento para a prática de delitos, é um crime próprio, autônomo, cujos atos preparatórios são puníveis. Então, você não chega a ter, né, uma ideia desse delito sendo iniciado, cogitado, né, e preparado, executado e consumado. Só o fato de preparar isso já é a situação descrita no tipo penal. E o outro caso, pessoal, é o do artigo 291, petrechos para a falsificação de moeda. Ou seja, a pessoa construir, né, essas máquinas, essas impressoras, os aparelhos para a falsificação da moeda é crime, portanto, também próprio, cujos atos preparatórios são puníveis. Agora, é bom que a gente lembre a questão do artigo 31 do Código Penal, cuja redação é a seguinte: o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Ou seja, se não sai da fase de preparação, o partícipe que induziu, instigou ou auxiliou, ele não será punido. Então, nós temos algumas situações, por exemplo, do crime de instigação, incitação, né? O auxílio ao suicídio, induzir a pessoa a se suicidar. Quando isso acontece e a pessoa tenta se matar, e evidentemente ela tem só lesões leves, né? Esse crime não será punido, porque o próprio Código, no artigo 122, ele faz essa exceção. Então, nós temos aqui esses exemplos. Para se ter a consumação, pessoal, nós vamos ter que lembrar que teremos que construir todos os elementos do tipo. E aí sim, não há de se falar em crime consumado, né? Bom, outro aspecto importante é que a consumação também vai definir o início da prescrição, como também a ideia do foro competente para processar, julgar aquele feito. Então, nós temos um termo inicial da prescrição. Essa prescrição, portanto, a gente compreende que é o tempo que o Estado tem para agir, para punir, e se ele não faz isso no tempo certo, há a prescrição, que é uma causa de extinção da punibilidade. Então, nós verificamos que os delitos, eles têm em abstrato, portanto, previsto ali no Código, uma pena mínima e máxima. A pena máxima regula a prescrição. E o Código Penal também diz o tempo de prescrição dos delitos. Então, quando se tem essa consumação fixada, vai iniciar também o termo inicial desse prazo, começa a contar, para fins de que o Estado possa e deva agir para evitar a extinção da punibilidade. Como também, como eu falei, a questão do foro competente, o foro para apreciar e julgar o processo. Então, o iter criminis é isso. Mário, você falou do exaurimento. O exaurimento não faz parte do iter criminis. No entanto,
ele pode servir para influenciar o magistrado na dosimetria da pena. Quando ele for analisar aquele sistema trifásico, os artigos 59 com 68, e, portanto, ele verificar as consequências para a vítima, dentro do caso concreto de que falo, evidentemente ele pode aumentar a pena. Então vamos dar o exemplo aqui de um tipo de crime contra a administração pública praticado por funcionário. Imagine que o funcionário se enquadre no crime de concussão. O funcionário público, ele exige a vantagem indevida. O fato de exigir, por si só, já constitui o crime. Essa mera exigência traduz uma afronta à dignidade, né, da administração pública pelo seu agente, afronta o artigo 37 da Constituição, os princípios da moralidade, da legalidade, e, portanto, o fato dele exigir constitui o crime. Se ele vir a receber, né, também evidentemente que é o crime, mas isso aí já é o exaurimento. Portanto, nem faz parte desse iter criminis. É a mesma situação do indivíduo que comete o crime de homicídio qualificado, mediante a promessa de pagamento. Nós temos lá a hipótese, mediante o crime de homicídio, mediante paga ou promessa de pagamento. Se ele matar, independente se ele vai receber o dinheiro ou não, ele já cometeu o delito descrito no artigo 121, na forma qualificada, e ele recebendo o valor, ou seja, ele recebendo aquele pagamento por essa execução, o juiz, evidentemente, vai aumentar a pena, vai influenciar, porque para além da questão do crime contra a vida, um crime bárbaro, há também a ideia do móvel do crime. E esse móvel é justamente a cobiça. Portanto, isso aí pode influenciar no sistema trifásico de dosimetria da pena para fins de aumento. Então, nós temos na tentativa a ideia do conceito. O que é isso? A tentativa é o fracionamento do iter criminis. Nós vamos verificar que houve o corte do iter criminis. Há uma ideia de que o crime se iniciou, mas não se consumou por motivos alheios à vontade do agente. Essa é a tradução, portanto, do artigo 14 do Código Penal. Nós temos a ideia de que o crime não é consumado por vontade alheias à vontade do agente, situações alheias, né? Agora, nós temos uma possibilidade dos chamados crimes de atentado ou crimes de empreendimento, que o simples fato de o indivíduo percorrer essa descrição típica, ele já comete o delito.